Boa noite a todos que estão chegando para mais um Evangelho Online pelo Centro Espírita Vicente de Paulo de Peru. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Que bom que estamos mais um domingo juntos para refletirmos, aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos o nosso convidado especial, o Alessandro Oliveira, da cidade de Agudos, que sempre está aqui conosco, né? Trazendo as suas reflexões. E hoje o Alessandro vai trazer para nós o capítulo 66 do livro Vinha de Luz, dando continuidade aos nossos estudos, que se chama Inverno. Então, para que tenhamos, né, uma noite agradável, abrindo os nossos corações para os ensinamentos, eu convido o Rogério para fazer a prece inicial, e depois da explanação, eu retorno para fazer a vibração final. Então, Rogério, passo a palavra para você. Assim seja, Luciana. Boa noite, pessoal. Convido todos neste momento, aqueles que assim quiserem, fechar os olhos, para que possamos buscar uma boa sintonia com a espiritualidade que nos abençoa, que nos recebe nesta noite, que possamos, com as bênçãos de Jesus, manter a conexão entre todos nós, irmãos presentes nesta noite do Evangelho, a equipe espiritual que orienta esse trabalho. Abençoe, mestre amigo, a todos, nos envolva com a sua luz, com o seu amor. Que possamos, mestre Jesus, por meio do estudo, do conhecimento, ampliar o conhecimento, ampliar as oportunidades de aprendizado que nós estamos recebendo. Que possamos, dessa maneira, analisar e refletir sobre a nossa postura diante do nosso próximo, em relação ao nosso comportamento, às nossas ideias, que possamos nos esforçar com esses instrumentos para nos adequarmos aos ensinos que o Senhor nos deixou através dos evangelhos. Abençoe, mestre amigo, o nosso amigo Alessandro, para que ele possa manter a serenidade, o bom equilíbrio, que tenha condições de acessar as boas palavras através do estudo que desempenhou e de nossa parte que possamos compreendê-las da melhor maneira possível. Em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades do Evangelho Online desta noite. Assim seja. Alessandro, é contigo, a palavra está com você, meu amigo. É mais uma satisfação, com alegria, que a gente vem participar desse grupo de estudos, que é muito bom. E, como eu estava comentando, o César comentou, falar desse tema no inverno, nesse calor de 30 e poucos graus, não é fácil, né? Mas vamos lá, tá bom? Particularmente, eu gostei muito desse tema, eu não o conhecia, e a gente, quando vai estudando, né, a gente vai se aperfeiçoando e vai gostando bastante. E a gente sabe que o aprendizado é mais para quem estuda que para quem passa, né? Então, vamos lá. Livro Vinha de Luz, capítulo 66, do nosso amigo Chico e Emmanuel, né? Essa parceria maravilhosa aí. O título é Inverno. Eu vou fazer a leitura e aí depois a gente vai destrinchar para a gente bater esse bate-papo gostoso. Então, vamos lá. Inverno. Procura vir antes do inverno, segundo Paulo em Timóteo, né? Então, vamos lá. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar nas estações do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo.
Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre, por ocasiões do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é de distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos e, sim, na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Muito lindo. Enfim, é como se fosse um puxãozinho de orelha. Ó, vem antes do problema acontecer. Vem antes da casa cair, que depois é mais difícil, né? É um puxãozinho de orelha essa interpretação, né? Então, se a gente analisar isso, a gente pode aí imaginar essas 4 estações, né? E nós, feliz ou não, precisamos passar por todas elas, né? Senão a natureza não flui, senão nós não evoluímos, senão nós não progredimos. E o lance, ou o segredo de todo esse texto é, primeiramente, tentarmos observar que o tempo é do Pai. Todo esse tempo do universo é do Pai. Nós não sabemos quando nós seremos chamados para outro plano. Então, a pressa é nossa. O tempo é dele, mas a pressa é nossa. E quanto mais a gente adiarmos em querer melhorar, em ficar procrastinando, amanhã eu mudo, amanhã eu vejo isso, depois eu faço isso, a gente vai criando dívidas e vamos nos distanciando do propósito que nós temos, que nós até prometemos quando chegamos aqui. Com isso, eu me lembrei de para quem não me conhece, sou psicólogo, né? E eu lembrei de uma das minhas pacientes, intuitivamente, eu estava atendendo esta paciente, e essa paciente muito carinhosa, muito amorosa, estava mais ou menos com seus 65 anos de idade, e ela vivia em função de filho e marido, mas vivia em função, literalmente. Ela esquecia, ela fica vazia dentro dela, se torna vazia dentro dela, esquece dela e vai cuidar desse filho e desse marido. E orientando para ela investir mais nela, não abandoná-los, mas cuidar mais dela, investir mais nela, enfim. E aí, ela, com aquela dificuldade, eu não consigo, eu tenho dificuldade, né? Eu não consigo ver meu filho assim, eu não consigo ver meu filho assado, meu marido fazendo isso. Às vezes convidava as amigas, as irmãs, vamos viajar. E ela, não, que eu tenho que fazer comida para o meu marido, não, que eu tenho, né? Acho que vocês já conhecem a história, né? Muitas pessoas passam por isso. E eu, com todo carinho, tentando despertar nela o amor próprio,
tentando despertar nela que ela precisava também cumprir a missão dela, não só isso para com os filhos e para com o marido, mas que ela precisava crescer, evoluir, pensando no caminho de que Cristo nos ensina, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não esquecer que a gente existe e viver em função de, né? A gente precisa, sim, viver em função do outro, praticando caridade, amando o próximo, mas não esquecendo da gente. Nós somos o autor da nossa história. E com isso, o que acontece? Um belo dia, os dois vêm a desencarnar, o marido e o filho. Então, ela vem para o consultório e, Alessandra, você tinha me avisado. Eu falei assim, mais ou menos, eu não sabia que ia acontecer isso, né? Mas estava intuitivamente orientando que você se amasse, né? Que você procurasse os caminhos mais plausíveis para a sua vida. E aí a gente lembra desse amor próprio. Por quê? Quando a gente consegue buscar esse amor próprio, por exemplo, como está o nosso exame de sangue, por exemplo? Está em dia, né? Eu estou em dia com o meu médico. Isso é um caminho para a gente se amar. Será que eu estou fazendo uma atividade física? Ou eu estou dando desculpa, né? Ah, Alessandro, não, mas ixi, eu tenho dor no joelho. Ah, então faz uma hidro, faz um pilates. Não tem desculpa, né? Ah, e como que está minha alimentação? Ah, mas eu não tenho tempo para comer, o trabalho me esgota. Ah, vamos fazer uma marmitinha, fitness. Vamos começar a cuidar da gente? Olha quantas coisas a gente deixa de fazer. Como que está a sua religiosidade? Ah, Alessandro, olha, eu não fui naquele centro porque eu não gostei daquela pessoa. Se preocupa né, com a forma, não com o conteúdo, né? Ou eu fui numa igreja católica, eu fui qualquer lugar que seja, mas que busca a sua religiosidade. E aí o ser humano começa a parar e arranjar desculpa para tudo. E aí, quando vem este inverno, quando vem a dificuldade, que é o frio, o gelado, né? O espesso, o nevoeiro, a dificuldade, a gente faz o quê? Corre para o Cristo. Corre. Meu Deus! Socorro! Me ajuda! Né? Onde já está tudo danada a coisa aí, né? Que é tudo mais difícil, está tudo quebradinho, e aí vamos ter que arrumar isso com mais dificuldade. Então, esse é um chamado muito forte para a gente. E esse pedido é do Cristo, né? É de Paulo, né? É de Emmanuel, espíritos iluminados de uma grande hierarquia para nos auxiliar. Olha, a gente não sabe o dia de amanhã. Viva hoje intensamente, mas com prudência. Paulo de Tarso sempre nos alertou: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Vem uma fofoca aqui, hoje os fake news da vida, né? Será que eu estou olhando, não estou avaliando, estou transmitindo? Ainda mais nessa época de política, né? Será que eu estou me comovendo com a guerra ou com as guerras no nosso planeta? Estou fazendo minhas orações? Será que eu esqueci que eles também são meus irmãos? Que todos nós somos irmãos? Irmãos verdadeiros. A gente fala, é de mentirinha. É irmão verdadeiro, criado pelo mesmo Criador. E esquecemos de tudo isso. Esquecemos de nos valorizar. E nós sabemos, quem trabalha na parte mediúnica, quem é esclarecedor, nós sabemos a dificuldade quando o espírito, ou encarnado ou desencarnado, sofre quando está nesse inverno, né, nesse nevoeiro. E onde é o problema? Onde que pega? Tanto para o encarnado como para o desencarnado, como o psicólogo falando. Quando o ser tem culpa. A
culpa escraviza. Analisem. A culpa nos escraviza. Quando nos sentimos culpados de algo, nós entramos em melancolia. Nós ficamos depressivos ou ansiosos, né? Que eu sempre resumo, falo, gente, ó, depressão é viver ontem. Ai, porque se eu tivesse feito diferente, porque aí eu já estou no inverno, né? Ou o ansioso, puxa, o que vai ser daqui para frente? Como que vai ser se fulano não estiver mais aqui? O que vai acontecer com a minha vida? Ai, será que eu vou ser mandado embora? Isso gera uma crise de ansiedade, crise de pânico. Altas doenças, até físicas. Dor de estômago, dor de cabeça, né? Queda de cabelo, problema de pele. Sério, Alessandro, tudo isso é porque a gente deixa para resolver as coisas na marra, quando não tem mais jeito. Quando chega esse inverno, com frio sombrio, preciso resolver, né? Eu lembro muito daquela historinha que aparecia lá na minha época, tem aí os 40 para cima, época do pica-pau, hoje não pode falar mais, né, do pica-pau, né? E, enfim, e tinha a historinha da cigarrinha e da formiguinha, não sei se quem se lembra. A formiguinha dava um trabalho, ficava arduamente trabalhando, o seu suor, o dia a dia, e a cigarrinha lá, passeando, tomando o suquinho dela, cantarolando, brincando, e sem um compromisso sério, né? Com a sociedade, consigo mesma, só aproveitando da vida. E aí, quando chega o inverno, né? As formiguinhas todas aquecidas, com um monte de comidinha lá, né? Com aquela fartura, ali feliz, podendo descansar um pouquinho, podendo usufruir daquilo, né? Que foi conquistado com o próprio suor. E a cigarrinha, como não produziu nada, como levou a vida tudo, né? Deixa a vida me levar, vamos dizer assim, né? E aí vem o sofrimento, ela passa frio, fica muito mal, né? E o que acontece? Não prospera. Esse exemplo que eu dou para a gente hoje, né? Se nós não investirmos em nós, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Vamos aprender a falar não para as pessoas tóxicas. Vamos aprender a perdoar, tá? E esse lance de perdoar é uma coisa muito difícil, né? Talvez uma das coisas mais difíceis do Evangelho, capítulo 12, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que investir muito nesse perdão, amor próprio, amar o próximo como a ti mesmo. Senão, a gente tem muita dificuldade de entender o progresso que nós viemos fazer aqui, para que nós não fiquemos estacionados, né? A parte boa é que a gente não regride, mas a gente estaciona, né? E para a gente não estacionar, a gente tem que amar. E para amar, a gente também tem que perdoar. Porque amar só o bonitinho, só o cheirosinho, né? Só o bonzinho é mais fácil, né? Acredito aí que o pessoal é casado, ou já foi casado, ou um dia casará, né? Ou tem um relacionamento. Como que é esse relacionamento? É super fácil, né, de lidar. É bem light lidar num relacionamento, né? E como que eu preciso fazer? Se eu não aprender a me amar, se eu não aprender a amar o meu próximo e tolerar o meu cônjuge, dar muito carinho, ter muita paciência, respirar fundo, agradecer por não ter acontecido uma coisa pior às vezes, né? E se a gente ir programando isso, o que acontece? Quando chegar o inverno, a gente vai estar igual a formiguinha lá do pica-pau. A gente vai estar bem. A gente vai saber lidar mais com resignação. Vamos lá do exemplo, quando vem uma doença. Quem sofre mais? A pessoa que é sedentária.
A pessoa que não se alimenta direito, a pessoa que não procurou um exame médico com antecedência, não fez uma preventiva, olha as provas aí no nosso dia a dia. Essas pessoas vão sofrer mais. Então, por que não fazer hoje, fazer agora, até para lazer? Às vezes a gente trabalha todo dia, às vezes até domingo, às vezes até sábado. E aí aquele amigo fala: poxa, Alessandro, hoje eu queria bater um papinho com você. Aí você fala: nossa, mas hoje é segunda-feira, né? Mas eu não sei o dia de amanhã. Vamos praticar caridade. Vamos abrir nossa porta lá. Vem cá, meu amigo, vamos conversar, né? Às vezes mesmo cansado. É viver o dia de cada vez. Esse é o amor que eu creio que Emmanuel está nos convocando, né? Vamos fazer com que as coisas boas fluam como? Com amor, com carinho. E esse falar o não, porque tem aquelas pessoas também que têm uma mania muito errada de querer agradar o próximo. E aí é onde a coisa começa a complicar, porque começa a vir um peso, uma angústia. Geralmente no trabalho, a pessoa que não fala não vai ser sobrecarregada e vai entrar num estresse muito alto, porque vai chegar sempre alguém desprovido de tanto zelo, que vai chegar e falar assim: ah, você faz isso aqui para mim? Ai, tá bom, eu faço. Ah, você faz aquele outro, quando você vê, você está fazendo o serviço de todo mundo. E nem está ganhando para isso, né? E nem a questão do ganhar. Ah, eu quero ajudar. Claro, você está ajudando, mas ajudando quem? As pessoas talvez serem mais folgadas? As pessoas serem menos inteligentes em não se esforçar mais para resolver um problema que você já resolve? Então, será que não é o momento de a gente aprender a fazer caridade? Aprender a fazer não também é caridade, aprender a falar não. Olha, hoje eu não posso te ajudar, estou cheio de tarefas aqui, mas estou à sua disposição, quando eu puder, né? Como que eu vou falar não para um filho que eu amo, para uma filha que eu amo muito? É com amor que se fala não, né? Quantos pais, quantas mães com aquela dificuldade de falar não, o filho pequenininho, 3, 4 anos de idade, entregando um celular na mão do menino desse, de uma criança dessa. Isso gente, isso aí é muito triste, tá? Machuca o cérebro da criança, aliena a criança. Isso faz mal. E aí, às vezes, por comodismo, por pressa, né? Aí, eu tô lá no verão, né? No outono. Quando vai ser o inverno? Quando essa criança começar a dar problema. Quando o nosso filho, que a gente ama, né? Que é o nosso fruto, está sofrendo por a nossa displicência. Porque a gente não falou não. E aí vivencia o inferno que nós mesmos plantamos. Temos que passar por isso? Sim, nós temos. Lembrem-se que o planeta Terra são provas e expiações. Vou precisar trabalhar muito, né? As consequências que eu tive no meu passado e o que eu preciso aprender nessa vida. Preciso fazer isso. É o nosso dever, é nossa missão, tá? Mas nunca vai ser só inverno, e nem vai ser só verão, e nem vai ser só outono, nem primavera. Nós vamos passar por cada etapa. O problema é como irei passar por essas etapas? Sofrendo, me entristecendo, porque a dor, ela é certa. A dor precisa existir para nós, ainda espíritos inferiores, podermos enxergar o que é bom. A dor é necessária. O sofrimento é opcional. É opção sofrer.
Dor não. É aquele exemplo daquela lagosta que é pequenininha e que ela vai criando uma casca. E aí ela fica acomodada, confortável com essa casca. Mas depois começa a doer, porque ela está crescendo, ela está desenvolvendo. E essa casca que ela criou, né, a lagosta, ela precisa desfazer dela. É hora do inverno. É hora das folhas se esvaírem para vir outras folhas e os frutos. Então, essa lagosta precisa de novo quebrar essa casca, sentir dor, né? Medo, porque é a proteção dela, até com que ela crie outra casca maior e evolua para ter novos horizontes, para evoluir. Então, esse é o momento. Esse é o chamado que Deus faz conosco, né? Como estamos? Como estamos vivendo? Como estamos lidando com o nosso próximo, a nossa família, para que não tenhamos consequências mais difíceis? Poxa, estou amando o meu inimigo. Você precisa perdoar, você precisa amar seu inimigo. Ok, tá? E se eu não optar, se eu optar, Alessandra, eu não quero perdoar. Tudo bem, você vai ter várias consequências físicas, emocionais, reencarnações não desejadas. Pode voltar a vir como esse, né, inimigo dentro da sua casa. E aí vai estar lá, né, talvez o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, né, com aquela dificuldade e aquela inspiração divina que Deus faz para nossa mãezinha e fala assim: você tem que cuidar do seu irmão. Não faz isso com o seu irmão. Não é assim? Ou pior, podemos reencarnar numa família que não são afins, distantes dela. É pior ainda, que a gente vai ter que conquistar essa família. Tudo por conta que eu só esperei ou a consequência do inverno, quando não tem mais fruto, quando não tem mais folhas, quando está o nevoeiro. Então, precisamos refletir com muito carinho, com muita atenção. Não estamos na Terra só para ir para o Nordeste, passear um pouquinho, né? Não estamos só para isso, né? Esse é só o verão, só um pouquinho. Lembra da formiguinha, né? A maioria talvez seja o inverno, tá? Talvez seja, por causa da condição que nos encontramos no planeta Terra. Mas precisamos estar lúcidos para isso. Precisamos estar atentos com os sinais, com o carinho do próximo, com o amor do próximo. Volta a enfatizar, falar este não para o meu amigo até, para o meu inimigo também, para o meu ente querido. Está na hora de cuidarmos do nosso corpo físico. É o nosso instrumento. Não adianta eu ficar aqui com a mente, estou lá estudando centro espírita de noite, bonitinho. E aí meu corpo físico não está funcionando. Por quê? Porque eu não estou me alimentando direito. Porque eu estou com insônia. Porque eu não pratico atividade física. Porque eu não fico em comunhão até com o médico. E isso vai acabar dando ruim, como diz o Jó. Ó, deu ruim aí, né? Por que deu ruim aí? Ah, porque eu esqueci de fazer a tarefa completa. Eu só estou fazendo as coisas pela metade, né? E não julgueis, para não ser julgado. Nós não podemos medir uma pessoa pelo que ela fez. Não. Vamos lembrar do Cristo. Pega um só, Mateus. Mateus era cobrador de impostos, tirava o dele também, né? E Jesus viu o que nele? Quem lembra do livro Paulo Estevão, quando Saulo, né, antes de ser Paulo, estava com a irmã de Estevão, amando a irmã de Estevão, amando de Saulo, manda apedrejar Estevão, e aí no final ele acolhe Estevão, a pedido da irmã,
E olha a sabedoria de Estevão. Estevão chega para Saulo e fala: puxa, que bom. Eu te perdoo, tá tudo bem. Como você segue à risca o evangelho de Moisés? Imagina quando conhecer Jesus. Olha isso. Olha que compreensão. Imagina quando compreensão. Olha a dimensão. Ele estava vendo luz em Saulo de Tarso. Que ainda abençoa os dois. Quem faz isso, gente? Quem faz isso? Olha Estevão, que ser iluminado daquela época, naquela época. Então, às vezes a gente não se atenta nesses livros iluminados, com parábolas maravilhosas, né? Com lições que faz encantar os nossos corações. Mas precisamos ter o quê? Ouvidos para ouvir, olhos para ver. Senão isso passa tudo despercebido. E aí, quando vem o inverno, só nos resta reclamar, né? Uai, se lamentar, por que que eu não fiz antes? Puxa, como eu fui infeliz. E aí vai precisar vir de novo, e de novo, e de novo. E vai ficando mais difícil. Claro que Deus vai estar amparando. Claro que Deus é cuidador, é amor incondicional, né? E falando desse amor, onde muitas pessoas também têm dificuldade de entender o amor. Lembra-se que o amor na Grécia, né? Tipos de amor. Começa com o amor do eros, da carne, do físico, né? Aí depois vai evoluindo um pouquinho, vai naquele família, melhora um pouquinho, até chegar no que o Cristo ensina, amor ágape, aquele que não cobra nada, aquele que é incondicional. Como eu volto a dizer, eu nunca vi uma mãe, né, chegar para um filho já marmanjo, barbado e falar assim: agora eu vou cobrar quantas noites fiquei sem dormir, né? Eu vou cobrar quantos TT eu fiz para você. Não existe amor incondicional. Esse amor, e é um amor de mãe, hein? Imagina o amor do pai. Imagina Jesus falando que quem era bom não era ele, e sim Deus. Gente, é surreal. É surreal. A gente buga se a gente for filosofar aqui, né? Que amor ágape é esse? Então temos sim vários tipos de amor e precisamos progredir nesses amores. Então, por favor, que começamos conosco, né? Nossas mazelas, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Nossos vícios, nossas teimosias, né? Estamos todos nesse planeta tentando melhorar. Mas a gente tem que sempre deixar claro que essas estações do ano vão estar sempre aí, até que possamos viver num planeta onde as estações são mais brandas, são mais celestiais, mas não merecemos ainda. Nós sabemos disso. Então temos que ser justos conosco, para que depois não venhamos chegar no mundo de lá e ficar se lamentando, ou que Deus foi injusto com a gente, ou que a culpa é do outro. A culpa nunca é do outro. O problema sempre foi conosco, não com o outro. Ah, eu tenho uma mãe difícil. Por que será, meu irmão? Por que será que essa mãe é difícil? Será que talvez é para que você esteja nessa situação para evoluir, para perdoar, para amar? Porque amar o amigo, amar o legal é fácil. Eu quero ver você amar o difícil, amar o inimigo, amar a pessoa que te defama, a pessoa que te maltrata, a pessoa que fala muito mal de você, a pessoa que te agride e que até te abusa. E Jesus pede isso pra gente. Perdoa, ame, antes que o inverno chegue, antes que seja tarde demais, pelo menos nessa reencarnação.
Somos espíritos eternos, não podemos esquecer disso. E precisamos viver esta eternidade todos os dias, mas no presente. Porque quando vivemos o ontem, ficamos depressivos. Quando vivemos amanhã, ficamos ansiosos. Que possamos abrir este presente que Deus está trazendo para nós hoje. O sol nasce todo dia, não é? Para os bons e para os ruins? Pois bem, e o que estamos fazendo com isso? Eu acho que quando o Chico, né? O Chico Xavier, passou por necessidades, né? Das doenças e tudo, com certeza ele estava expurgando para mais luz. Como que esse homem merecia, né? Os problemas que ele teve, né? As dores, os problemas, N problemas Chico teve, né? E assim, sempre com um sorriso no rosto, sempre amando, com proteção espirituais especiais, divinas por merecimento, né? Então nós temos exemplos dele, exemplos de Gandhi, exemplos de Madre Teresa de Calcutá, exemplo de Francisco de Assis, em todo o globo, nos ensinando em nos amar, nos ensinando para que quando chegasse o inverno, para a gente ficasse agasalhado, protegido, feliz, né? Agradecendo, por incrível que pareça, porque é o inverno que faz com que as folhas nasçam novamente. O vento, né? Para que tenha transformação planetária. E nós precisamos passar por essa situação para que possamos nos purificar, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Só que sem perdão não tem como. Sem amar o teu próximo não tem como. Sem gostar do que faz é mais difícil. Procurem fazer o que gosta, tá? Procurem, nem que seja um pedacinho do dia, né? Poxa, às vezes eu estou indo para o emprego que não é o que eu desejei e eu estou indo frustrado. Muito bem, faça com amor, faça com carinho, faça com resiliência, para que depois você tenha o seu momentinho de lazer. Ai, agora eu vou fazer o que eu gosto. O que você gosta? Faça, faça, tá? Fica leve, seja leve. Como que eu faço isso, Alessandro? Vivendo o presente, respeitando o limite do outro, não julgando e fazendo aquilo que é orientado, né, no nosso dia a dia. Né? Meu dia a dia, o básico, preciso acordar cedo para trabalhar, só que eu preciso estar bem, então eu preciso dormir bem, né? Eu preciso me alimentar bem. Ah, como é gostoso um franguinho a passarinho, né? De vez em quando. Uma pizza no fim de semana, né? Um churrasquinho, uma cervejinha. Claro que é muito bom. Mas, se eu abusar disso, eu vou ter o meu TGO alto, meu colesterol lá nas alturas, né? Meu triglicérides vai explodir, né? Eu posso ter uma cirrose, e aí já vai para o coração, já vou para trombose, pronto. Desencarnei antes do tempo, porque eu gostava daquele franguinho a passarinho, porque eu gostava daquela cervejinha todo dia, que mal tem. Nossa, é só um cigarrinho. Vou fumar lá fora, já volto, todo dia. É 20 cigarros por dia, é o máximo por dia, né? Mas não faz mal, faz, porque vai vir o inverno. E quando chegar o inverno, não adianta reclamar. Então, eu acho que vou ficar por aqui. Estou muito contente mais uma vez pelo convite, que possamos refletir bastante essa orientação, esse puxão de orelha de Paulo,
e de Emmanuel, né? Essa interpretação maravilhosa que ele teve, essa ilustre ideia de colocar para a gente nessa vinha de luz, e que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Alessandro. Gratidão pelas Agradeço. reflexões. Temos muito aí que pensar essa semana, né? Não só pensar, mas como começar a pôr em prática e vivenciar, né, toda essa lição. Porque o inverno chega para todos, então temos que correr atrás. Muito, muito obrigada. Foram lindas colocações. Nós agradecemos de coração. Agradeço. Agora nós vamos, então, passar para a última parte do nosso Evangelho Online, que é a vibração. Eu convido a todos a fecharem os olhos, se preferirem, né? Se sentar confortavelmente, respirar profundamente, que é o momento que nós vamos nos conectar com a espiritualidade maior, vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, para recebermos do alto toda a ajuda que necessitamos. Vamos, neste momento, abrir a porta principal do nosso lar, para que Jesus adentre o nosso lar. Vamos receber este convidado especial. Jesus percorre todos os cômodos da nossa casa, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, tudo que não necessitamos, tudo que nos perturba, tudo que nos faz mal. E Jesus, então, deixa em cada cômodo a sua paz, a sua serenidade, a sua tranquilidade, todas as luzes que ele traz da espiritualidade maior, para que fique impregnado na nossa casinha. Não só no nosso lar fisicamente, mas também tocando os corações de todos que aqui convivem conosco, todos os moradores, todas aquelas pessoas que irão nos visitar, que possam receber estas luzes tão lindas e brilhantes que o nosso Mestre nos presenteia. Em agradecimento, Jesus nos abraça e, sentindo este abraço, toda a sua luz percorre o nosso corpo, fortificando fisicamente e também fortificando o nosso corpo espiritual, nos trazendo bênçãos que vão nos dar ânimo, coragem, para vivermos o nosso inverno, para atravessarmos o deserto da nossa vida. Prendas que nós possamos aprender contigo, Senhor, a sermos mais tolerantes, mais compreensivos, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, então, segurando nossas mãos, pede para que juntos possamos expandir esta luz para toda a vizinhança, para toda a nossa cidade, para todo o nosso país. E esta luz vai aumentando, atingindo todos os continentes do nosso planeta, envolvendo todo o globo, com muito brilho, com muita paz. Nós também pedimos, Pai, neste momento, que esta luz possa tocar os corações de todas as autoridades, governantes, de todos os países, de todas as nações, que eles possam buscar o melhor para seu povo, sempre no caminho do bem, sempre no caminho do socorro e do auxílio.
Nós também pedimos, Pai, que esta luz possa cessar as guerras, as disputas, as batalhas que existem ainda em nosso planeta. Que ela possa chegar também aos nossos irmãos sofredores, que estão nos hospitais, que estão nas casas de repouso, nos orfanatos, nas penitenciárias, que estão nas ruas. Muitos irmãos nossos não têm um lar, não têm uma família, não têm o que comer e nem vestir, Senhor. Que esta luz também possa os acalentar da melhor maneira possível. E nós agradecemos por fazermos parte, Senhor, desta família universal, por termos essa chance esta noite, de estarmos sendo abençoados pelo nosso Mestre, pelos nossos amigos da espiritualidade, que nos trazem este conforto, o alívio das nossas dores, mas que também nos pedem para trabalhar, para servir como Jesus serviu. Que o nosso trabalho seja um trabalho digno, honesto, sempre no caminho do bem e da caridade. Que possamos, Jesus, lembrar sempre disso, para que os nossos dias sejam mais leves, mais felizes, e que assim estaremos nos preparando para o nosso inverno. E é com tuas bênçãos, com o nosso amor em gratidão, que damos por encerrado mais um Evangelho Online, que esta luz permaneça sempre pulsando em nossos corações. Que assim seja.